Oi pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje eu coloco para vocês uma técnica muito, mas muito poderosa sobre como afastar pessoas violentas da sua vida. Quem nunca passou por um processo abusivo, não é? Graças a Deus que tem muita gente que não passou, certo? Mas quem conviveu com isso sabe o quanto é ruim e às vezes você não consegue se livrar daquele momento, daquela pessoa, porque ela lhe prende de uma forma tal que você não vê outro recurso a não ser talvez até morrer, certo? Ou esperar que o outro morra, enfim, esperar que a polícia chegue, mas não dá uma atitude, você não toma uma atitude para aquilo, tá? E eu trago para vocês uma história muito interessante, muito vívida, apesar de ser muito antiga, que é a verdadeira história de Tina Turner. Quem já conhece a história dela? Tina Turner, aquela mulherona do vozeirão, meu Deus do céu, que porra, que voz da bexiga. E a voz dela era estrondosa desde criança. E aqui eu não tô para stalkear vídeo nenhum, tá? História nenhuma, mas procura lá no YouTube a história dela, que é uma história linda, uma história fantástica. E eu vou colocar aqui na descrição, tá bom? Para vocês assistirem, porque vale a pena. Ela é antiga, ela tá na qualidade ruim, mas vale a pena você viver aquilo. E daí, parte da história foi o seguinte, ela tinha um trauma de infância, tá? Porque ela tinha aquele vozeirão expressivo desde pequena. E as pessoas com inveja, com ciúme ou com medo, tá? A própria família dela negava aquilo. E dizia que ela era muito pobre e que ela não ia sair daquele ambiente e que ela convivesse mesmo, que ela trabalhasse uma vidinha ordinária, uma vidinha normal, que você só trabalha pelo dinheiro, pelo salário no final do mês, tá? E que aquilo não ia levar para canto nenhum, certo? E é engraçado que o vídeo, né, ele traz esse fundo musical de uma cigarra perfeito. E a gente deixa como alegria. Mas, falando em música, né, a cigarra canta. Mas trouxe isso para ela, tá? E ela, quando pequena, muito acuada, só trabalhando, e precisou que ela desse o primeiro passo. Nem que ela tivesse bêbada. Mas houve uma oportunidade entre amigas de ela cantar, e daí ela cantou e foi aquela pessoa, né, que há muito tempo ela não era antes. Mas ela, por um acaso, por uma ironia do destino, ela se permitiu ter aquilo, e graças a isso, uma produtora encontrou ela e quis colocar ela de verdade no palco. Não num palco de um barzinho, mas no palco principal, e cantar na TV, e gravar discos, né, LPs na época. E ela viu que, porra, cara, é sério, e a vida dela se transformou. Primeiro porque ela deu o primeiro passo, mesmo sem acreditar, mas ela deu o primeiro passo. E isso trouxe ela consigo própria. Só que depois, lembra que ela tinha uma infância, né, que ela achava não merecedora, tá? Ainda assim, isso ela trouxe para o casamento dela. Ela se achava inferior e engraçado que ela ia crescendo, se expandindo. E o esposo dela começou a ficar com muita raiva, tá? E evoluiu muitas coisas e ele começou a chegar ao ponto de espancá-la. E assim, foi muito violento. E ela não procurava ajuda. No máximo um amigo, uma colega, e que dava só um conselhozinho e que ela não estava vendo onde ela estava se metendo. E ela precisou passar por um processo de quase morte, de um espancamento, para ela realmente pedir uma ajuda. Tá? Ela realmente dizer, cara, eu não estou aguentando mais, eu não estou sabendo lidar com isso, eu preciso de ajuda. Eu estou com muito orgulho, né? Orgulho, medo, certo? Com muita consideração, com, meu Deus, e agora? Eu sou uma cantora famosa, né? Eu sou casada aparentemente com um dos caras mais importantes daqui. E como é que eu vou dizer pro público, naquela época principalmente, que eu tô solteira, né? Não cabia, então ela tinha muita história em relação a isso. Mas mesmo assim ela viu que se ela não tomasse a atitude, ela ia morrer. E foi daí que ela tomou a atitude. E a ferramenta que ela usou, que transformou a vida dela,
por incrível que pareça, foi a meditação. Ah, Michele, lá vem tu com essa história de meditação novamente. Né? Tu e mais um monte de gente, e eu não vejo. Meditação é só você chegar assim, né, flor de lótus, né? Que para muita gente, e eu digo isso que até para mim, tá, pessoal? Isso também era, eu tinha essa crença, né, de que meditação era só você no A1 e fim, tá? Mas a meditação, ela é você encontrar consigo própria, você ver você, simplesmente. Sem a visão do outro na sua vida, sem o julgamento do outro, ou dos outros, ou de uma sociedade na sua vida. Você se coloca em posição meditativa, que às vezes, dependendo da pessoa, você pode ser fazendo uma caminhada, tá? Uma música, coloca uma música de fundo que não tenha áudio, que não tenha cantor, na verdade. Então, uma música de piano, uma música de um violino, tá? Uma música de frequência de DNA. Quem topa fazer algo mais hardcore, né? Algo mais que te resolva de forma mais rápida. E eu vou colocar aqui também na descrição, tá, pessoal? Para ajudar vocês. Colocar a música que eu me inspiro e que eu faço o meu processo meditativo. E que ela não precisa ser de 1 hora, tá? E que não tem nada de errado se você chegar e dormir também. Tudo é um processo, tá? E a partir desse momento, ela começou a ver que ela estava saindo na área. Também não foi fácil para ela também não, viu? Nem foi fácil para mim também não. Não estou dizendo que é fácil, só estou dizendo que o caminho existe e que é possível. E ela começou a sair da vibração do medo, tá? Na vibração do sair correndo, na vibração da violência, e começou a entrar numa vibração de si e numa vibração do amor. E ela começou a vibrar amor por ela, inicialmente, pelo corpo dela, pela música dela, pela voz dela, tá? E nem sempre ela era só amor, ela era amor e medo também. Mas aos poucos, quando ela reconheceu que o amor que ela tinha por si, o amor que ela podia ter pela vida, o amor era muito, mas muito forte, era tão forte que deixou ela numa sintonia tão elevada, tá? Que o marido, o ex-marido dela, antigamente não tinha essa história de separação litigiosa, mas era o que os dois, e não tinha nem a polícia, né, para tomar de conta. Mas ele chegou, ele ia entrar na casa e ela estava com energia tão positiva e ele uma energia tão negativa que ela, de alguma forma, repeliu ele pela energia do amor. Tá? E como isso é poderoso? Quando eu estou numa vibração boa, quando eu estou num sentimento muito elevado, as pessoas ruins ao meu redor, as pessoas violentas ao meu redor, por um motivo ou por outro, se afastam de mim. Tá? Porque elas vão procurar pessoas na mesma sintonia dela. E se eu estou vibrando no medo, o medo alimenta esse tipo de gente. Certo? E às vezes são pessoas que são até boas para várias outras. Mas para vocês elas não são. Para você ela não é. Tá? E o que importa é você. Não importa o que ele é ou o que ela é. Para uma ou para outra pessoa. Não importa se ele ou ela é um pai maravilhoso, é um filho extraordinário, é um irmão ou uma irmã que, meu Deus do céu, não tem comparação. Tá? E às vezes a gente fica muito nessa consideração de que, poxa, mas ele é uma pessoa tão boa para os outros e ele podia ser para mim também. Só que não, tá? Se ele está sendo violento com você, diz respeito a você. Se ele ou ela é um bom irmão ou uma boa irmã, diz respeito à amizade e o afeto dele sendo irmão. Diz respeito à amizade e o afeto dele ou dela sendo filho, certo? E uma coisa não diz respeito à outra. Sempre é em respeito a você, ao significado que você representa para ele. E se você está sendo violentada, se você está sendo humilhada, se você está sofrendo por algum assédio e você vê que aquilo está sendo tóxico na sua vida, tá? Primeiro procura ajuda, uma ajuda profissional, uma ajuda de um coach responsável, tá? Uma ajuda de um psicólogo e, dependendo do seu estado, procura até um psiquiatra, porque ele vai lhe ajudar, sim, tá? Ele não tem o preparo de um psicólogo
mas ele tem um envolvimento da área médica e ele pode colocar a parte de medicação, a parte de medicação na sua vida, certo? Que em casos mais graves, ele é necessário sim, certo? Eu cheguei a passar por esse processo e eu tinha muita consideração, porque psiquiatra é coisa pra louco, né? E eu tinha um amigo psiquiatra e eu não contava com ele. Então foi na última cartada, digamos assim, que eu cheguei para ele e conversei. E ele não acreditava pelo que eu estava passando, tá? Porque a minha hora, minha vez de comentar era assim, está tudo bem. Eu não posso dizer para as pessoas o que eu estou passando, porque eu vou ser humilhada, certo? E quando eu tirei isso, foi libertador para mim. Não foi um processo fácil, tá? Durou meses, mas o processo que eu estava passando tinha durado anos. Então, o que são meses em relação a anos? E o processo que eu vivo agora é anos de felicidade também, tá? É anos de realização. E foi graças a esse processo todo que eu estou aqui, que eu tive a coragem, que eu tive a força e que eu fui destemida a comentar, a compartilhar a minha história, a compartilhar o que aconteceu antes e o que acontece depois, tá? E eu estou aqui para contar. Eu poderia não estar, assim como muitas pessoas, certo? Então fique atenta que é a tua vida que está em jogo e que ela pode ser muito mais bonita. Beijo.